Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando aqui a nossa live de hoje. Estamos já abrindo aqui o espaço, abrindo as câmeras com o Gabriel, Cristiane, com o Bruno aí, Carvalho, Silvinha, né? Silvia Livinha. Temos também o Paulo, a SNT Inocop, Morumbi, que bom ter vocês. Temos aqui o Márcio Lopes, PR, Dantas, a Gorete Garcia, muito bom ter vocês, Gabriel, a Leite Rafaela, eita, tudo bem? Jean Souza, Ana Lu Mendes, então todo mundo que já está conosco, e hoje a Érica Guedes, Patrícia Rocha Moraes, de Amparo, que bom ter vocês, né? E Lucas Santos, enfim, tá cheio de gente aí já posicionando, já nos organizando. Hoje o tema, nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, conhece? Conhece? Já tem o seu? Se não tem, olha, pega, porque pus meu coração aqui, gente, eu tenho que confessar para vocês. Derramei a minha alma nesse livro. Foi um livro, eu gastei muito tempo escrevendo, não porque é grosso não, porque eu ia lembrando, né? Fiz toda a linha do tempo, aí fui lembrando de cada episódio, fui escrevendo, depois aí fui atrás das pessoas que conviveram comigo naquela época, checando fatos e tal. Aí a Flávia Oshida, Flávia abençoada, Flávia é uma gracinha, ela me ajudou demais, porque ela fez toda a checagem das informações, ela fez muitas entrevistas com todos os bispos, parentes, familiares, foi em Goiânia, foi na chácara, ela foi na antiga chácara Buriti, ela foi no colégio, né, onde a gente orava de joelho, ela foi em todos os lugares, e onde as pessoas se dispuseram a aceitá-la, lá estava ela. Então, saiu esse livro, e hoje eu vou ter duas pessoas que vão comentar comigo aqui, né? Eu já tive aqui com os bispos mais antigos, eu chamo a primeira geração, que é o bispo Cirino, o bispo Francisco, né? Cada um deles com as suas esposas, né? E Cirino, Francisco, Wellington, que aliás foram pedras fundamentais aqui da Igreja de Brasília. E então a gente teve com todos eles aqui já a primeira geração. E o bispo Edgar e a Ana também, da Paraíba. Então nós falamos com esses quatro. Aí tem outros, claro que tem outros, né? Tem o Lindomar, que também era bispo Lindomar, é bispa Ana, Cláudia. Tem o Vlad Dejane, meu Deus, Vlad é da comunidade evangélica, todos eles são da comunidade evangélica. Então a gente está meio que retrocedendo e contando algumas experiências. Hoje eu vou receber dois deles, poderia ter sido um pouquinho mais, talvez mais um, né? 3 casais, para a gente conversar e lembrar daqueles tempos e checar aqui o que está nesse livro. Mas se você não conseguiu, não pegou a biografia na sua mão, pegue. A pastora Ana Lia disponibilizou alguns exemplares. Eu pedi para ela fazer mais, falei, filha, edita mais, né? Então faz uma nova tiragem. Então ela está aí com uma nova tiragem saindo, e para você poder distribuir aí na arena, ou com a rede de homens, mulheres, enfim, para ter, né? Porque eu acho que é uma preciosidade, né? Foge um pouco de tudo que eu fiz até hoje, porque os livros nossos, tanto os meus quanto da bispa, são muito objetivos, muito ou de crescimento espiritual, né, de maturidade, ou de competência, ou de batalha espiritual. Sempre tem, né, esse viés, esse foco. O livro desse ano, por exemplo, Além dos Limites, é um livro muito estica, né, leva a gente além do que a gente pode pensar e imaginar. Mas esse livro aqui não, esse aqui como eu disse, eu derramei meu coração, né? Derramei a minha alma nele, compartilhando, contando
revivendo, relembrando de tudo que passamos, de quando passamos, conversando com a bispa, checando, né, datas, checando fatos, tal. Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena você ter, até para presentear alguém. É um livro forte, né? É um livro forte. É um livro que mexe com a sua vida, com os seus valores, né? É um livro que tem aí algo além, né? Eu procurei não florear, contar o que realmente aconteceu. Não quis expor ninguém, mas trouxe a informação, trouxe o fato e o resultado está aí para vocês. Bem, hoje eu vou receber aqui na nossa live, tanto de gente, N Campos, 1989, oi Bispo do Vale, Josiane, Aline, né? Quem é essa que está pedindo aqui para entrar? Deixa eu ver quem é. Jane Pastora, Gladson, tal, Gladson, querido. Marcos Fernandes, lá de Morumbi, pessoal de São Paulo, que saudade, hein? Tanto tempo, né? Só vendo por aqui, né? Eita, Jesus. Fico pensando até quando o mistério de Deus vai nos guardar, né, em casa, vai nos manter nesta quarentena, né? Acho que grande desafio. Que momento estamos vivendo, que precisamos da voz profética do Senhor. O Bispo Erasmo já está aqui, ó, estão na área aqui, Bispo. Vou te pôr aqui, tá? Vou te colocar nesse instante aqui. Então, deixa eu pegar. Vamos ver, cadê ele? Aqui tem Maristela, tal. Obrigado, André. Te amo demais, Bispo. Aqui, pronto, achei. Achei os dois, achei não, achei foi o Gabriel. Achei o Bispo, achei-se o Bispo Hugo e o Bispo Erasmo. Guardando o Bispo Erasmo, que vai entrar e depois entra o Hugo. E aí? E aí, Mineirinho que virou paulista. E aí, ó, Bispo Cláudia, parabéns. É hoje, né? Deu certo, né? Deu aniversário. Tô junto. Foi ontem ou é hoje? É hoje, né? Hoje. Parabéns, graças a Deus. É um aniversário meio quebrado, assim, né? Meio diferente, né, Bispo? Mas diferente. Mas teve festa o dia inteiro, tá bom demais. Teve? Online? Online aqui com os filhos aqui. Os filhos estavam aqui. Que bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E aí, vamos falar um pouquinho? Comecei lembrando aqui, Bispo Erasmo. Que livro. Você deu tempo de passar os olhos? Nossa, maravilhoso. Inteirinho. De passar os olhos, de enxugar as lágrimas, né? É um livro de mexer com o coração poderosíssimo, meu Deus. Viciante ele. Eu li em 3 dias rapidinho assim, mas eu era para ter ido mais rápido, mas é porque eu tinha outras coisas a fazer. Porque você começa e não quer parar, né? Muito envolvente, Bispo. Aproxima muito, né? Da igreja, então? Da sua história. Aproxima muito. Muito legal. Que bom. Graças a Deus. Que bom que vocês gostaram. Porque, como eu contei, esse livro, quando eu comecei a escrever, eu nem pensei na biografia. Eu estava fazendo um registro da história. E aí eu falei, nossa, eu preciso de... Foi aí que foi nascendo, né? Foi amadurecendo. Depois, quando eu entrei na Câmara como deputado, eu também escrevi tudo. Só que eu não quis publicar. Eu escrevi todos os meus discursos, todos os meus projetos de lei. Eu escrevi um compêndio. Mas aí depois eu falei, o que eu vou fazer com esse compêndio político? Quero ainda publicá-lo. Porque é muito técnico. Mas aí eu falei, mas tem uma parte que precisa ser contada, que é a parte da história do capítulo política, né? Mas vamos falar um pouquinho de vocês aqui, porque o que vocês mais lembram, né? Que mais marcou quando você foi para a comunidade evangélica, não era nem sala na época, né? O que mais marcou, o que mais vocês se lembram desse período? Vamos começar contando a história. Bom, o primeiro contato que eu tive com o Senhor e com a comunidade evangélica foi em 84. Nós estávamos consolidando um casal, a Heloísa e o Luiz, que eram de Itajubá,
A gente tinha pregado para eles, eles se converteram, eles estavam de mudança para Goiânia. E aí passou um amigo antigo meu, em Itajubá. Eu falei, você conhece alguém em Goiânia? Tem um casal de novos convertidos, eu preciso encaixar numa igreja lá em Goiânia. Aí o rapaz falou, tem o Rodovalho. Aí eu falei, quem é? Não, da uma comunidade evangélica, nunca ouvi falar. Ele tem uma revista, chama Videira. E ele tinha uma revista no carro, sabe? Na hora que ele deu a revista e nós começamos a ler, eu falei, meu Deus, que é isso aqui? Falando sobre igreja, falando sobre adoração, falando sobre discipulado. Falei, meu Deus, isso é o céu. E aí nós empurramos esse casal para lá. O senhor conhece bem a Heloísa, né? Heloísa e o Luiz. Muito queridos nossos. E aí, logo que eles chegaram, eles disseram, Erasmo, você precisa vir aqui e conhecer esse povo. É maravilhosa a igreja. Aí não teve jeito, né, bispo? Você foi para Goiânia? Fomos em 84, Aí tivemos um contato, o senhor nos recebeu lá, a Heloísa nos apresentou, né? E... O Zezinho está aqui, ó. É? Apareceu o Zezinho aqui, Zezinho 8109. Deve ser o Zezinho de lá daquela época. Lá. Deve ser. Patrimônio tombado da Sara Nossa Terra. Mas e aí, vocês foram num evento, foram na igreja? Não, vocês aí... apareceram quando? Eu fui para conhecer a casa da Heloísa e participamos de um culto, o senhor me recebeu, se apresentou, falou um pouquinho da visão da igreja e tal. E em 86 nós oficializamos um pedido de cobertura para o senhor. Aí o senhor estava voltando do Rio de Janeiro, passou por Itajubá. 2 anos depois, E passou, o senhor interrompeu uma viagem que o senhor estava vindo do Rio. Foi uma coisa... 1h da manhã, passou lá na Itajubá para ouvir o grupo, para conhecer o grupo. Uma dúzia de estudantes, universitários, né? Universitários. Mas o senhor amou a gente, valorizou o grupo, né? E foi muito jóia. E a partir dali a gente firmou a cobertura, né? Eu me lembro de uma coisa, de um grupo num carro, numa madrugada, em Itajubá. Mais ou menos isso que eu lembro. Porque eu estava vindo do Rio, e não tinha lugares para a gente... Ninguém tinha casa, ninguém era casado, todo mundo solteiro. Isso mesmo, era uma república. Essa aí é a origem da igreja de Itajubá, é essa aí. Aí eu entrei no carro de alguém, que eu não sei de quem era, tinha lá 4 pessoas ou 5, e eu comigo mais, entrei, ouvi vocês. Quem estava nesse carro que esse dia, Erasmo? Me conta, me lembra? Acho que era o César, né, o médico César da Cimeia. César acho que a Amélia, Paulo, talvez, a Amélia. Eu tenho a impressão que a Amélia e o César, quem mais, hein? Eu não sei, não lembro. Acho que o... Não sei quem que era na época. E por que foi de madrugada? O que aconteceu? Por que sei, foi dentro do carro? Por lá de madrugada, é o horário que o senhor tinha. O senhor estava fazendo outras viagens e só passou por lá, foi assim, rapidaço. É isso mesmo. Passou para conhecer a gente, para aproveitar a viagem, depois já... Não, inclusive impressionou, né? Porque o senhor sacrificou a jornada, ficou assim tumultuado por o senhor. Mas o senhor... E aquele grupo, aquela moçadinha, o senhor deu o maior valor para a gente ali. Né? Eu segui para São Paulo, eu dormi lá, você lembra isso? Não, o senhor não dormiu lá, não. Acho que o senhor deve ter dormido em São Paulo e seguiu viagem para Goiânia no dia seguinte. Acho que foi isso. Não me lembro exatamente, não. Tem muito trabalho, muito suor, né? Tem muito suor e muito sangue nessa estrada aí. Muito. E a partir dali vocês caminharam e o grupo foi tomando forma. Aí a gente foi mantendo contato com o senhor, né? Por telefone e tal. Aí foi quando o senhor enviou o Júnior Terra, Bispo Júnior, que estava lá no Instituto Bíblico, né, em Goiânia. E ele que veio, ele com a Bispa Ana. Eles tinham 6 meses de casados e vieram para assumir aquele grupinho pequenininho. E foi uma benção, né? Porque ele treinou a gente, ensinou tudo que tinha aprendido com o senhor, né? Mas eu lembro que quando a gente conheceu o senhor, assim, a minha sensação foi assim, gente, era tudo isso que eu sonhava, sabe? Porque a gente tinha saído, né, da presbiteriana, não tinha saído ainda, né, Erasmo? A gente estava buscando um movimento paralelo, né? Querendo um trabalho assim, ter mais liberdade, aquela coisa. Mas aí, quando a gente conheceu e ouviu o senhor falando de propósito, e a pregação, tudo que o senhor ia falando, assim, mas aquilo, assim, para mim foi um marco tão grande que eu me lembro da sensação, assim, sabe? Encontrei o que eu buscava, sabe? É sério, foi um casamento, assim, sabe? Com a Sara, não era Sara ainda, né? Uhum. Mas a comunidade, mas aquela segurança, gente, era isso pelo que o meu coração ardia, sabe?
aquela sede que a gente tinha, eu falei, é esse caminho. Eu não tive a menor dúvida, sabe? Não tivesse. E uma pergunta, uma outra pergunta. Ali, aquela igreja, porque Itajubá é uma cidade sui generis, porque ela é uma cidade estratégica do ponto de vista geográfico, no meio de muitas outras. Né? Ali tem uma verdadeira irrigação de outras cidades. E também Itajubá é uma cidade universitária. Muitos jovens, evangelizamos muito, cresceu muito e abriu para todo. Saiu muitos pastores de Itajubá, né? Itajubá é um celeiro, não é? Exatamente. Ainda morávamos lá e a gente tinha contado em torno de 70 pastores enviados, assim. Foi muita gente. As igrejas todas de Minas, elas nasceram a partir de Itajubá na época, né? Lá foi realmente uma base. O Júnior Terra ficou lá conosco de 87 a 94. Foi um período bem estratégico. Depois que o senhor enviou para São Paulo, a gente foi continuando e expandindo as coordenações em Minas. Então, realmente, Itajubá foi o celeiro lá, viu? 70 casais foram enviados. Na época... Quando a gente estava lá. Na época, a gente fez um balanço, a gente ficou muito chocado, 70. Então, foi uma coisa assim, muito... Realmente, foi uma formação intensa, maciça de líderes. Esperança, eu falo muito aqui na minha biografia, falo muito não, falo um pouco na minha biografia, eu acho que sobre algumas coisas, tipo aliança, caráter, aliança e paixão, a força, coragem para ir para frente, coragem para se mudar, para deixar uma estrutura pronta, uma igreja pronta, uma estrutura pronta e abrir caminhos aonde não tem caminhos. Não é? O que Abraão fez, peregrinar numa terra estranha, estabelecer lá o propósito, o reino de Deus. E você já fez isso, ou vocês, né? Vocês já fizeram isso várias vezes. Vocês saíram de Itajubá, foram para Belo Horizonte, saíram de Belo Horizonte, foram para São Paulo. Quer dizer, vocês têm uma experiência muito grande. Fala para essa geração nova e nossa hoje, porque nós estamos com uma moçada cheia de paixão, cheia de coração, mas muitos sem saber, assim, muitos com muita incerteza, com muito medo. Eu deixo isso aqui que está pronto por uma coisa que eu nem estou vendo. Compartilhe um pouco sua história. Como é que foi aí? Como é que vocês venceram o medo e tiveram coragem para dar esses passos? É interessante comparar os dois momentos, porque os dois momentos o senhor foi o elemento que deflagrou a mudança, né? O senhor tocou a trombeta, Erasmo, sai de Itajubá, vai para Belo Horizonte, vai para a capital do estado. E comparando depois o segundo momento que o senhor nos enviou de Belo Horizonte para São Paulo, a diferença foi muito grande de maturidade em nós, né? A primeira vez a gente nunca tinha saído da cidade, aquela coisa insegura, mas ao mesmo tempo muito convictos, né? O toque da trombeta foi muito forte. E quando a gente foi para Belo Horizonte, a igreja lá, já existia um ponto de partida, umas 100 pessoas lá, e aquilo foi tão poderoso que cresceu, tomou forma muito rápido, né? E o tempo todo aquela sensação, como é que é bom estar dentro da voz profética, de um comando da autoridade da unção. E mesma coisa em São Paulo, às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é um dos segredos? Quais são os segredos? Eu falo, o primeiro deles é ser enviado. Porque se você for enviado, tem uma autoridade maior por trás de você, né? E hoje mesmo a Cláudia estava fazendo uma retrospectiva aqui na célula nossa, e ela falando assim que a gente, esquecendo as coisas para trás ficam e avançando, ela falou, essa é a nossa vida. Porque a gente não se prende, sabe isso? Desde sempre, o nosso olhar está sempre para frente, sempre o futuro é maior que o presente e que o passado, né? Sempre o que Deus está propondo é maior, sempre Canaã é maior que Ur dos Caldeus, né? Então não compensa se apegar. A maior tolice do ser humano é o apego que trai a missão, que trai o propósito, né? Então nós só ganhamos, a nossa vida é completa, a alegria é plena. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus e debaixo do comando do líder que sabe o que está fazendo, né, Vitor? Que bom. Ô, Cláudia, e você? Mulher, mãe, crianças, deixa uma cidade, deixa família, deixa pai, deixa mãe, deixa toda... E vai para um lugar estranho que não tem todo tipo de relacionamento. Como é que foi para você entrar, enfrentar e ajustar nisso aí?
Ah, bispo, é isso que eu estava falando. Assim, eu também sempre tive essa ânsia por ir, sabe? Meu negócio é para frente, vamos para frente. Eu sempre tinha esse desejo de sair, de fazer a obra. Nunca hesitei, nunca. Nem no desafio para BH, eu me sentia feliz com o desafio. Eu fui feliz, sabe? Assim, ainda que lógico, deixei eu tinha meus filhos, que tinha muito apego com a minha mãe, ela sofreu bastante, mas, bispo, sério, eu fui, assim, feliz. Quando o senhor falou para São Paulo, eu falei, vamos embora, Erasmo, sabe? Assim, eu nunca peguei, nunca tive apego. Não sei, eu falei para ela, será que nós somos problemáticos? Porque às vezes eu acho que a gente é meio frio, Nós assim. somos desapegados, na verdade. Porque não que eu não goste, eu vivo, quando eu estou vivendo, eu sou feliz. Eu fui feliz em Itajubá, fui feliz em Belo Horizonte, fui feliz ali, dei tudo de mim. Mas passou. Agora para cá, sabe? Então Acho que você usou uma frase muito importante. Sou feliz no desafio. Feliz no desafio. Porque normalmente o desafio, ele desestabiliza você. Ele te tira da zona do conforto. Porque a pessoa, quando está na zona do conforto, ela está em tudo arrumadinho. Né? Ela está morando numa casa que ela alugou, que ela comprou os móveis. Está tudo, né? Ela está na zona de conforto. Quando você recebe um desafio, ele te estica, ele te tira da zona de conforto. E te joga numa situação completamente nova. Quer dizer, a primeira característica seria eu perdi minha felicidade. No mínimo, eu perdi meu ajuste. Mas vocês conseguiram manter felicidade cumprindo o desafio de Deus. Assim, então, uma das coisas que eu acho assim, que tem muito a ver com a nossa, e essa identificação com a Sara que eu tive desde o início, é essa questão do desafio. Porque a gente tem chamado, assim, eu fui chamada para fazer, para crescer, para ir além, para continuar. Né? Eu precisava de alguém desafiando, puxando, né? Então, eu acho que é por aí, né? Assim, a Sara tem muito isso, né? Desafio o tempo todo. E a gente sempre tendo que deixar para trás o que ficou e vamos lá, coisas novas, aprendendo, crescendo. Então, é muito legal. E quem gosta de desafio fica bem acompanhado, fica bem perto do Bispo Rodovalho, porque o desafio, meu sobrenome é Rodovalho Desafio, não é isso, Bispo? Não, calma, Erasmo. Só dentro da... Deus falou, a gente vai, né? Pronto, acabou o melhor lugar. Duas coisas antes, ainda com vocês, que eu queria perguntar. Primeiro, que lições que vocês estão tirando dessa pandemia, dessa coisa toda? E segundo, que dentro do livro, que mais marcou vocês em toda a leitura do livro? Para a gente fechar a parte de vocês, e aí o Bispo Hugo vai entrar. Bom, na minha opinião, a pandemia ela vem para expandir os limites nossos, porque a gente tem algumas coisas congeladas que para nós são verdadeiras, mas de repente, quando você olha no outro viés, você percebe que não tem tanta, não é exatamente daquele jeito. Então, por exemplo, era impensável para nós uma igreja que não tenha condição de se reunir. Mas, de repente, Deus cria uma situação como essa e nós vamos fortalecendo os vínculos que já existiam. Eu acho que igrejas que não tinham vínculos de discipulado, elas estão passando um momento difícil. Né? Graças a Deus, Sara Nossa Terra ela é ligada, ela é conectada com vínculos muito profundos. Esse vínculo de liderança, de acompanhamento individual, né? Isso tudo virou o caminho por onde a igreja acontece hoje. Então, os grupos, né? Tanto os grupos menores como os cultos, né? Isso, o senhor sempre andou na frente, o senhor sempre criou caminhos. Então, o senhor já estava na mídia, a rede social na vida do senhor sempre foi plena. A gente era meio devagar aqui, viu, Bispo? Então, isso nos forçou a melhorar um pouco nossa estrutura, a entrar com um pouco mais de garra, e foi muito bom. A gente sente que expandiu muito. Então, eu acho que essa pandemia, essa quarentena, ela trouxe um bônus, né? A gente tem brincado com a igreja o seguinte: você sempre tentou trazer sua família para a igreja, agora nós estamos levando a igreja para a sua família, né? Então, nós conseguimos entrar em muitas vidas, muitas casas. Agora, o desafio é fazer o caminho inverso, né? Que o povo não se acomodar lá e entender que o valor da presença, do culto presencial é muito grande e trazer essa safra para dentro da casa de Deus. E acho que o outro acréscimo é o equilíbrio. Os relacionamentos ganharam outro peso, né, Bispo? Com quem a gente está. Então, está sendo muito bom conviver um pouco mais de perto. Se bem que eu e a Cláudia não desgrudamos nunca, mas a gente está com um formato um pouquinho mais conectados
e assim uma preocupação com os que estão meus pais, meu sogro e sogra, então aquele anseio por vê-los e não pode. Então parece que os relacionamentos estão sendo, existe uma releitura do valor dos relacionamentos, eu acho, né? Agora sobre o livro, né, que você falou assim, o que mais marcou, Bispo, eu achei assim que para mim o que eu achei muito curioso é assim que tudo que o senhor assim, é muito parecida a história do senhor com a história do Erasmo. 10 anos depois. Eu tô no encalço do bispo, é uma eu tô coisa seguindo. Mas sem a gente conhecer. É curioso. O que Deus fez com o senhor numa década, ele fez na outra década conosco, sem a gente saber que existia. Porque eu vejo assim, Erasmo se converteu também com 15 anos, foi aquele mover de pregar em escola, pregar em colégio, encher o colégio com 1000 alunos, evangelizar, sair dando aula, a gente fazia célula no intervalo, sabe? Pregava de aula em sala, converteu o professor, converteu assim, foi... Então, foi aquela coisa que então, é muito parecido, era um mover que Deus fez ali, assim. Então, quando eu li o livro do senhor e vendo aquela coisa, eu falei, gente, estou vendo a história se repetindo, sabe? Se repetiu, achei... Eu acho que a intercessão do senhor produziu as minhas experiências. Eu acho que eu fui pegando carona, a gente só se conectou em 84, mas acho que espiritualmente, Sim. Aquele clamor do senhor, as lágrimas... Deus foi entrando lá no fim do mundo e chegou em Itajubá, né? Como resultado. E esse livro, bispo, a gente tem falado sempre que toda unção tem uma história, né? A gente não deve acreditar em nenhuma unção que a gente não conheça a história. E é muito bonito assistir, ler, perceber a história do Senhor na intensidade que foi, né? Como Deus veio moldando a sua vida, como o Senhor é um sobrevivente, o Senhor é um vencedor. Isso inspira profundamente, bispo. Quem não leu esse livro, pelo amor de Deus, é obrigatória essa leitura, porque... São as nossas raízes. É muito profundo, é muito poderoso. Eu amei, eu delirei com a isso. História da Sara, a história raiz, a gente tem que conhecer. Maravilhoso. Se Deus permitir, eu quero tentar depois escrever um volume 2. E eu vou entrar em detalhes da Sara. Aí eu vou focar a Sara, que seria a história da Sara no nosso tempo, como construímos a Sara. Mas aqui acabou sendo a história da minha vida, né? E depois que a Bispa Lúcia entrou junto comigo. Bem, para quem está nos acompanhando, eu quero dizer o seguinte: o livro está à sua disposição, você pode fazer o pedido. A pastora Analia está aqui no meio, sempre falando de como, mandando o link de como você pode adquirir. Tem uma promoção na SBE, né? A SBE manda o livro até você. Tem diversas formas de você. Acho que o livro já está também nas plataformas digitais, você pode baixar. Então tem diversas formas de você ter o acesso, tá bom? E antes do Bispo Erasmo sair, eu queria avisar vocês, Bispo Erasmo, amanhã, às 17 horas, eu vou ter uma live eu queria que você me ajudasse, você e os demais bispos, uma live no Sara Negócios. É o seguinte, Sara Negócios é um ambiente de empresários. Eu e Samuel vamos estar falando e vamos estar recebendo o doutor Ricardo Saeg, que é advogado, um grande jurista, e vamos estar recebendo o doutor Daniel Maranhão. Daniel Maranhão, ele é o CEO da maior multinacional do mundo de reconstrução de empresa. É alemã. Uau. Eles têm no Brasil 22 mil empresas que eles reconstruíram. 22 mil. Meu Deus. É uma potência. E ele vai falar sobre esse ambiente de negócios que o Brasil começa a se abrir. Não tem condição de ficar em quarentena por mais tempo. Mesmo que seja daqui mais 15 dias, mais 20 dias, um lugar ou outro vai acabar se abrindo. Não tem como. Então, muito importante, porque tem gente perdendo emprego, tem gente desesperada porque não sabe o que vai ser no futuro, tem empresário dizendo, mas não estou vendendo, como é que eu vou me reconstruir? Seria muito importante, então, todos assistirem amanhã às 17 horas conosco, tá bom? Fica aí. Vamos tocar a trombeta, com certeza. Me ajuda lá, nossa. Um beijo para vocês, saudades. E sabe Deus quando nós vamos encontrar, né? Breve, em nome de Jesus vai ser breve. Em nome de Jesus. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado pela honra, obrigado pela honra. Vamos chamar o Bispo Hugo, que vai entrar nesse minuto aqui.
Bom, agora com vocês aqui, comigo, Bispo Hugo, cadê você, Hugão? Onde é que você está? Vamos ver, papapá. Aqui, não achei ainda. Deixa eu encontrar o Bispo Hugo aqui. Achei. Pronto, adicionar. O Bispo Hugo está entrando e vamos ouvir um pouco da sua história. Logo mais eu quero avisar vocês que nós fechamos aqui. Olha, o Bispo Hugo e a Bispo Gisela já estão. Êêê! Que bom tê-los. Amém, amém, amém. Que saudade, hein? Que coisa só por aqui, né? É meio assim, é virtual mesmo, né? O negócio, a falta que a gente sente da pele, do abraço, é uma coisa impressionante, né, gente? Faz falta, né? Faz falta. Insubstituível. Meu Deus, insubstituível. Estava ouvindo a história aí do Bispo Erasmo, né? Que coisa, hein, Bispo? Tanto tempo pois é. Como é que nós começamos? A igreja lá em Itajubá, à 1 da manhã, num carro. Ungido, grupo de jovens, 5 jovens num carro. E dali nasceu aquela igreja que tornou-se o que tornou hoje, né? Uma mãe, uma igreja mãe de reis de luz. Estava lembrando aqui com a Gisela, eu te conheci em 86, em Campo Grande. Você foi pregar na igreja na época, pastor Cirino Ferro, né? Pastora Vânia. Quando primeiro contato. Depois o encontro de casais de Semana Santa de 87. Jogamos bola junto. O encontro de casais foi em Goiânia ou em Brasília? Goiânia, 87. O que vocês mais lembram daquela... Como nós estamos focando a história do livro, né, a biografia, o que vocês mais lembram daquela época? O que memória mais marcou vocês? O avivamento da igreja lá na 72, né? Nós fomos ao culto. Na época o Bispo Cirilo levou a gente para a gente conhecer a igreja. Eu estava na igreja há 7 meses. Eu tinha entrado em 86, né? E você não era cristão? Já era cristão. Eu me converti no S8, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu e a Gisela. Em 83. Só que eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Voltei, trabalhava na Petróleo Ipiranga lá e frequentava lá na comunidade evangélica Vida Nova. E vocês iam lá todo ano, a Bispa Lúcia. Inclusive, tem uma história aí, Bispa Lúcia, que ungiu a gente no diaconato em 88, ela que profetizou. Depois, as confirmações. Interessante, sempre a Bispa Lúcia, né? Quando eu fui enviado para São Paulo, ela que estava. Muitos detalhes interessantes. Mas nós nos conhecemos em 86, numa visita tua em Campo Grande. Na tua cobertura, né? Fazendo as viagens. Sim, sim. E a tua viagem para Campo Grande sempre era no segundo semestre, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, mas eu tenho quase certeza. E foi quando a gente... Primeiro contato. Agora, o impacto que a gente teve foi com a igreja, né? Era muito diferente. É uma igreja muito intensa, né? Muito forte, um louvor muito forte. E eu fiquei impressionado com a como é que eu chamaria isso? Com a intensidade do povo, né? A paixão, a adoração, era muito forte. Né? E a igreja era uma igreja em 87, na minha impressão que eu tenho, devia ter umas 700 pessoas. Eu acho, eu não sei, a gente não tem muita noção de espaço. Parece que ali cabia 900 pessoas naqueles bancos todos. Estava lotado. E tinha três cultos, né? Acho que 3 cultos. Estava lotado quando a gente foi, lotado. Né? Foi o primeiro contato que eu tive com comunidade de Goiânia, né? Na época. Mas assim, nem imaginava ser pastor. Eu sou engenheiro mecânico, né? Meu negócio era trabalhar. Eu fui lá para participar, para conhecer, para participar do encontro de casais. Foi o primeiro encontro de casais que eu participei na minha vida. O primeiro. Né? Que benção. Gisela, e o que mais te impressionou, o que mais te marcou? O que fez você pegar a visão e falar, essa visão é a visão para que eu nasci, é a visão do meu coração? Porque muitas vezes as pessoas veem a visão geral, mas ela não é visão dela, né? Não se identifica. O incrível é quando há essa identificação. Como foi isso? Conta pra gente. Então,
a questão do discipulado, de relacionamento, de receber mentoreamento. E eu sempre fui líder de célula, sempre tive grupo familiar, desde que eu me converti, sempre à frente, trabalhava com jovens. E essa questão de multiplicar, de crescer, de relacionar, de mentorear, de discipular, o desafio, sabe? O desafio, tinha aquele frio na barriga, adrenalina. Eu sempre gostei muito disso, né? De ver a coisa acontecer, de fazer parte da história. Então, eu me sentia importante por fazer parte da história, de estar construindo. E isso foi extremamente atraente, sabe? Cativou o meu coração, a minha alma, a minha atenção, a questão da missão. Isso daí mexeu muito comigo. Foi muito impactante. Porque, bispo, quando a gente converteu para Jesus. Apaixonamos por Jesus. E quando nós entramos em contato com vocês, nós começamos a nos apaixonar pela igreja. A igreja gloriosa. Aí que eu ouvi falar sobre a igreja gloriosa, a igreja apaixonada, a igreja sem mácula, sem mancha. O teu livro, né? Aí eu li o que tem uma capa, tem a arca. Igreja vencedora. Antigo, né? Igreja vencedora. Então, isso foi muito impactante para a gente, porque a gente era apaixonado pelo Evangelho, mas não era apaixonado pela igreja, né? E essa foi toda a diferença para nós até hoje, né? Nossos filhos, nossa história, tudo hoje é igreja, né? Então, eu acho que esse impacto foi fundamental no encontro com a comunidade na época, né? Muita presença de Deus, né? Muito. Aquilo era uma coisa que era muito marcante, é muito marcante. A presença de Deus, a unção, era uma coisa assim que você ficava... Porque também a gente está falando o quê? De quase o quê? 33 anos, 30 e poucos anos atrás. Não havia 33 anos atrás? 33 anos atrás. 33 anos. Então não havia essa moda de é fácil ser gospel, ser cristão, ser evangélico. Não. Havia rejeição, muita rejeição ainda, né? Então a gente ficou encantado com tudo isso, né? Muito movido, né? Me conte como vocês saíram de Campo Grande, vocês foram mudando também, vocês se dispuseram a mudar bastante. E você até perdeu até seu emprego, que era um emprego maravilhoso, o sonho de qualquer engenheiro. Conta um pouco sobre isso, bispo. Como é que foi isso? O bispo Cirino, quando foi desafiado para ir para Curitiba, né? Nosso querido bispo Rodovalho desafiou ele para ir para Curitiba. Ele não queria ir sozinho, ele queria levar um time, né? E nós tínhamos um time muito bom em Campo Grande. Era Charles, Hugo, era Joaquim. Era um time muito forte, né? Era um time. João, meu irmão, estava lá. Era um time muito bom. E quando ele vai para Curitiba, o Marião, você conheceu muito o Marião, né? Ele quis levar um time e veio me convidou. Eu disse para ele, olha, bispo, na época, pastor, eu vou, se a minha esposa topar, porque eu era empregado numa empresa, eu trabalhava como engenheiro há 7 anos nessa empresa, né? E eu tinha tirado o prêmio de melhor profissional da empresa em 93, virando para 94, e em fevereiro ele me convida para ir para Curitiba. Eu falei, o sinal vai ser a Gisela. Porque aí eu falei com ela, ela falou, Deus me livre, está amarrado. Eu falei, mas ora. Não, mas tem uma boa parte. Calma. Aí ela foi orar, aí ela teve um sonho. Conta o sonho. Então, aí eu fui orar, porque eu não queria entrar na aventura de depender, assim, ser tempo integral. Eu queria a liberdade de não ser tempo integral. Essa era a minha cabeça, mas a gente tem que dar um desconto, porque eu devia de ter uns 26 anos, né? Você tinha 23. 23, sei lá, 23. Era muito novinha. 23 anos. Então, era muito novinha. Então, não, realmente... Ai, meu Deus, tá bom. Era abaixo de 30, bispo, muito nova. Aí eu fui dormir e sonhei, eu tive um sonho, onde Deus perguntava assim para mim, Gisela, o que você tem na sua mão? E eu olhava para minha mão e vi uma pérola. Aí eu respondi para Deus, eu tenho uma pérola. Aí ele falou, o que é essa pérola? Aí eu falei, bom, a pérola é o meu marido, é Campo Grande, é a igreja, é o trabalho do meu marido, é a nossa vida aqui.
Aí ele falou assim, me dá essa pérola, porque se você me der essa pérola, você vai granjear muitas pérolas. Mas se você não quiser me dar essa pérola, você pode ficar com ela é sua, mas também é só o que você tem. Aí eu dei assim, nossa, Senhor, tá aqui a minha pérola. No dia seguinte eu amanheci e falei, amor, podemos fazer a mala, nós vamos para Curitiba, porque Deus falou com a gente, comigo, né? Se ele tinha colocado esse sinal, Deus falou. Então, a gente entrou nessa aventura. Porque eu creio que quando você vai fazer um movimento desse, que envolve trabalho, família, éramos só nós três, né? Era eu, Gisele e a Cidinha, só a mais velha. Nós não tínhamos Mariana, Jonas e Daniel. Então, eu creio que essas três foram 3 pérolas que Deus nos deu, né? Que a gente não ia ter se a gente ficasse em Campo Grande, né? Porque, então, além disso, eu tinha uma insegurança, assim, mas ao mesmo tempo eu sabia que era um chamado de Deus. Mudou tudo, né, bispo? Nós fomos para Curitiba, aí você já conhece a história, porque a partir daí eu ia toda semana de ônibus para São Paulo para reunir contigo. Você deve lembrar disso, né? A gente reunia toda semana para falar da implantação da visão Sara Nossa Terra, dos departamentos, da estrutura. E eu viajei de ônibus o Brasil inteiro, né? Fui para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, muitas vezes de ônibus, né? Porque eu lembro que a arrecadação de toda a Sara Nossa Terra era R$10.000 na época. Né? Que é isso, Hugo? Era o comecinho. Quer dizer, não tinha igreja, né? Era só São Paulo, Curitiba, Brasília, e aí começou a entrar a igreja, né? Começaram a vir as igrejas, entrou Campo Grande, aí entrou... todas as igrejas lá de Campo Grande entraram na hora, porque o bispo Cirino já estava dentro, né? Mesmo se não, ele sempre andou contigo e onde você estava, ele sempre estava também. Então, Campo Grande entrou, aí veio Minas Gerais, né? Aí o Rio de Janeiro ficou aquela situação, ficou meio em cima do muro, mas mesmo assim eu estive no Rio, passei um material para o pessoal do Rio de Janeiro, não sei se ficou sabendo disso, né? Passei material, nós tínhamos... material de obreiro, nós tínhamos toda a estrutura da igreja, toda a maneira. Quando chegou a visão, né, que o Vicente da EICO sentou com a gente, montou toda a estrutura financeira, ele, assim que eu quero, e eu tinha que levar isso para as igrejas, falar, a partir de agora vai funcionar assim, assim, assim. E foi, suador, né, porque o pessoal era todo independente, né, todo mundo independente, né, mas foi muito, muito interessante, né. Foi de 94 a 98, em Curitiba. Só que aí tem uma experiência dela, né? Você lembra? Com o Jonas? Não. Então, Conte. Então, bispo, eu engravidei e eu tinha tido no passado uma outra gravidez que eu tinha perdido, né? E essa gravidez tinha se tornado uma doença chamada mole datiforme parcial. É uma coisa que vai no sangue inteiro, é como um câncer, tá? E eu tinha tido essa doença, Deus tinha me poupado, tinha me livrado da morte, do mal, etc. Aí eu engravidei do Jonas, eu estava em Curitiba. Eu achei, e a gente falou, nossa, um milagre e tal. Só que aí, nessa gravidez, de novo, não havia feto, não havia embrião, não havia vida, o Jonas. E aí o médico falou, Gisela, voltou a doença. Aí eu peguei e fui dormir, porque eu teria que fazer um aborto, aí eu fui dormir. E eu tive um sonho. Uma curetagem. E nesse sonho, eu ligava para o senhor atendia o meu telefonema, orava comigo, profetizava a cura e eu conseguia ter um filho. Pois no dia seguinte eu acordei, a gente ligou para o senhor. Não ligamos, não. Ela me contou, eu falei, o duro é achar o homem na hora dessa. Né? Naquele tempo, a tua vida já era louca, 98. Já era uma doideira a tua vida. E eu falei, o duro vai ser achar ele. Aí liguei pro bicho Cirino. Eu falei, olha, a Gisela teve um sonho assim, expliquei para ele. E aí ele riu, ele falou, bom, só se for agora, porque ele está aqui do meu lado. E aí ele passou o telefone lá em Brasília. Aí o senhor orou comigo. Do jeito do sonho, né? Igualzinho, você falou as mesmas palavras. Foi assim uma coisa extraordinária. Então, muito obrigada por essa oração, viu, bispo? E aí nasceu o Jonas. Nasceu o Jonas. Sabe, eu entendo que o Jonas ressuscitou dentro do ventre.
porque não havia batimento cardíaco, não havia feto. Pelo contrário, a imagem do ultrassom era o corpo lúteo se desfazendo. Então, não havia nada. Dias depois, eu repeti o exame. Uma semana depois, eu repeti o exame. 10 dias depois, eram quantos? 6 semanas, né? 18 semanas. Não, 18 semanas. Nossa, já bem avançado. Oi, cortou aqui. Deu para ouvir, bispo, que eu falei? Sim. 18 semanas? Eu refiz os exames e aí tinha feto, tinha coração batendo, estava a vida e é o Jonas. É um milagre. Milagre, né? Milagre. Uau, só o Senhor mesmo. Bispo, foi uma ultrassonografia, 10 dias depois outra. Eu não lembro se era 18, acho que ela tá, não sei, ela que sabe bem, né? Mas 3 meses, tinha 3 meses. 3 meses. Foi uma coisa maluca, porque aí o médico que fez e acompanhou os 2 ultrassonografia, a ultrassom, os 2, ele falou, é o primeiro milagre que tem comprovação científica, o médico da época. Depois ele veio até converter depois, esse médico. Que benção. Na segunda-feira, bispo, na segunda-feira não tinha feto. Na sexta-feira tinha um feto e um coração batendo. Foi um negócio extraordinário com a sua oração. Como que o poder de Deus se manifesta? Que mistério é esse, né? Da oração, da força, dessa palavra, Quando você clama pelo nome de Jesus, quando a gente invoca esse poder maravilhoso, essa manifestação da vida, não é? É algo que escapa do pensamento humano, é algo que escapa da nossa mente, mas é real, nos acompanha, está o tempo todo, não é, movendo junto conosco, não é, na nossa vida, na nossa família. É algo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bispo Hugo, Bispo Gisela, vocês deram uma olhadinha na biografia. Que parte que mais impressionou vocês? Que vocês poderiam compartilhar com o pessoal? Bispo, eu sempre fui muito curioso sobre a história e sempre te cobrei, né? Sempre cobrava. A história nunca foi registrada. E eu, numa das conversas que eu estava com o Lucas e a Priscila, a Bispa Lúcia estava também, e eu perguntei muitas coisas para a Bispa Lúcia, né? Sobre o começo. E o que sempre me impressionou foi o nascimento da visão no teu coração, né? Quando brota a visão que nós vivemos hoje, né? Que é esse sonho nosso, né? A igreja que nós vivemos hoje foi o teu sonho. E sempre eu tive muita curiosidade de saber como é que nasceu aquilo tudo. Então, aquele testemunho da tua experiência com Jesus, naquele retiro, e a história de cada discípulo chegando, a tua experiência ali no contato com aqueles líderes, né? No começo, nas células. Isso que eu achei fascinante, porque já era a minha paixão, né? Então, ler isso e constatar a história e ver, né? Apesar de um jovem, né? Parar para pensar, né, bispo? Um jovem, né? De 16, 17 anos. Eu acho que qualquer pessoa que olhasse para aquilo naquela época, eu falei assim, quem que vai seguir esse rapaz aí? Só se for doido, né? Então, isso sempre me fascinou muito. E é o que me fascinou muito no livro também, né? Então, eu acho que esse nascedouro do que foi a Sara Nossa Terra, né? Que veio a ser no futuro Sara Nossa Terra, que foi essas experiências fortes, né? Eu acho que foram contundentes, né, Bispo? São experiências sobrenaturais para gerar o que hoje. Né? Tem muito do sobrenatural, né? A história da Sara, a nossa história é toda sobrenatural, não tem como. Fala, Bispo Gisela. Então, o que me marcou é que a sua história, ela é real. Pode parecer engraçado, mas é muito importante alguém ler um livro e se identificar com o autor do livro, que, afinal de contas, é uma biografia, né? Onde você conta a sua história. E ver que você sofreu, que você superou, que você passou momentos difíceis. As histórias, né? A Bíblia é feita de sangue, suor e lágrimas. Né? Momentos bons, mas é uma coisa real, é vida, né? Então, ver isso, você se expôs, né? É uma exposição. Isso só aumentou a nossa fé. Aumenta a fé. Olhar para o meu bispo presidente e falar, não,
ele venceu, tem uma família, ele construiu, chorou, né, lutou. Isso, para mim, é a riqueza do seu livro. Que bom, muito obrigado. Para quem não leu, está aqui para vocês, né? E ajude-nos a divulgar. Como eu disse, a editora SBE está disponibilizando aí com uma promoção até para não pagar o frete, tem muita coisa boa. E também nas plataformas digitais. Bom, vamos fechando. Quero convidar vocês amanhã, Bispo Hugo, às 17 horas, na live com o Sara Negócios, que é um site nosso, e nós vamos ter o Saeg, né, Dr. Ricardo Saeg, que é o professor de Osborne, pós-doutor, professor da PUC, né, é um gênio, né? E também o Daniel Maranhão. O Daniel Maranhão, ele é o CEO da maior empresa de reconstrução de negócios do mundo, no Brasil. 22 mil empresas eles reconstruíram. Então, vamos falar sobre o que está nos aguardando, como é que vamos reconstruir esses empregos. Tanta gente, né, assim, insegura, sem saber como é que vai ser, né, para onde vamos caminhar. Então, amanhã, 17 horas, ajuda a gente aí, tá bom? Maravilha, Bispão. Prazer estar aí, viu? Foi uma benção. Prazer, viu, Bispo? E sem Saudades. falar que depois de Curitiba teve... Viu, Bispo? Sem falar? Depois de Curitiba voltamos para Campo Grande, 5. Depois Augusta, 6 anos e meio. E agora, depois Zona Norte. 4 transferências, né? E Deus 4 transferências? Sempre. Rapaz, vocês voltaram para Campo Grande, então? E depois Augusta? Campo Grande, Curitiba, e Zona Curitiba, Norte. Campo Grande, Augusta, Zona Norte. 4. Parabéns. É isso que abre um caminho, é isso que vai mostrando para a geração nova que é possível, né? É possível. Queridos, muito bom. Nós vamos despedir do Bispo Hugo, da Bispa Gisela, com um grande beijo. Deus abençoe vocês. Muitas saudades de abraçar, de estar junto. Obrigado. E beijo. E quero lembrar a todos que estão conosco que a Bispa Priscila está... Tchau. Que a Bispa Priscila está, né, na live dela e te convido a acompanhá-la, porque ela está dando pérolas. Tem muita riqueza nesse momento lá com ela também, tá bom? Então, vou terminando por aqui, lembrando então que sexta-feira, amanhã, né, 17 horas, essa super live com... Não é live, é Zoom, né? É Zoom. Acho que é Zoom. Não sei, amanhã eu vou entender esse método, mas nos acompanhe, que é no Sara Negócios. Sara Negócios. Nós vamos ter a participação desses grandes mentores, grandes personalidades do Brasil, tá bom? Na perspectiva de negócios. Gente, quinta-feira que vem, se Deus quiser, outro bate-papo e também com outros bispos nossos, falando ainda sobre o livro, sobre a biografia, falando sobre a história nossa e da Sara. Se você não adquiriu o seu, adquira, passe para os seus discípulos. Essa live, os discípulos deveriam ver, ouvir, né? Nós vamos deixar no story, então você vai lá, pede para todo mundo participar, porque tem muita riqueza, muito gostoso ver tudo que Deus fez, né, na vida dos nossos líderes, que hoje são grandes homens e grandes mulheres de Deus. Obrigado, beijo no coração. Não se esqueça que no domingo agora é Santa Ceia do Senhor, 10 da manhã e 18 horas, 10 da manhã e 20 horas, eu e a Bispa Lúcia estaremos fazendo, celebrando o pão e trazendo uma palavra de força e bênção para esse novo mês. Sábado teremos os arenas, em cada região é diferente, né, por causa dessa coisa da pandemia. Em alguns lugares já pode fazer com drive-in, outros não. Então, os cultos online nós estaremos juntos, tá bom, gente? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e, se não adquiriu, adquira seu livro, leia, compartilhe com as pessoas que você ama, presenteie, vale a pena. Fique com Deus, em nome de Jesus.